Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao nosso canal do YouTube. A partir de hoje começamos a produzir um conteúdo exclusivo para você, unindo boas histórias, convidados especiais, informações sobre direito previdenciário, direito médico e da saúde. Neste mês de março, mês das mulheres, também celebramos o Dia Mundial da Agricultura. E por isso esse primeiro episódio vai tratar da realidade das mulheres do campo aqui na nossa cidade. Por isso, convidamos Francisca Eliane de Lima, conhecida também como Neneide. Ela nasceu em Mossoró em 1973, filha de agricultora, casou-se ainda na adolescência e teve 3 filhos. Começamos agora nosso Café com Direito. Dou boas-vindas aos nossos telespectadores do YouTube, o pessoal que nos acompanha pela internet e, em especial, a nossa querida Neneide. Neneide, fale-nos um pouco da sua história como filha da agricultora, como trabalhadora no assentamento Mulunguzinho. Eu cheguei no assentamento Mulunguzinho em 1992. Nessa época, tudo era muito difícil, né? Eu já mãe de um filho, né, com 4 anos, e a outra se arrastava quando eu fui para o assentamento. E eu não tinha nem dinheiro para comprar a telha para colocar no meu barraco, né? Porque a gente foi para os barracos. E aí, os anos se passaram, a gente trabalhando na terra, né? Junto com meu companheiro. E a gente, em 95, minha mãe, junto com outras mulheres, né? Que minha mãe foi e né? Ainda é considerada uma liderança no assentamento, né? Na ocupação, foi presidente várias vezes do assentamento, e aí ela foi convidada para participar do encontro de trabalhadora rural. Ela e outras mulheres para vir para Mossoró pelo Sindicato da Lavoura e pelo Centro 8 de Março, que hoje é o Centro Feminista. E lá elas começaram a perceber que existia vários grupos de mulheres organizados. Voltaram para o assentamento com esse indicativo de formar um grupo de mulheres, né? E aí, esse grupo foi formado. Eu não sou dessa geração, porque eu tinha, nessa época eu já tinha um filho ou uma filha e mais outra que mamava, né? Era 3 meninos, né? Meus meninos tudo pequeno. E aí eu lembro que um dia eu ia passando, e aí uma pessoa que estava ministrando uma oficina das mulheres me chamou e perguntou por que eu não estava participando. Aí eu disse que porque meus meninos mamavam, minha menina, né, era pequena, e ela disse, aqui cabe todo mundo. Armou uma rede lá no galpão do assentamento e foi aí que eu comecei a participar do grupo de mulheres. Pronto. E como se deu essa organização de grupo de mulheres? A gente começou a falar sobre direito da mulher, saúde da mulher. E aí, nessa auto-organização das mulheres, tinha muita pergunta, por que a gente não participava das assembleias? E a gente foi dizer, né, que as assentadas de reforma agrária, quem participava das reuniões com o INCRA, nessa articulação, quando vinha projeto, era só os homens. As mulheres ficavam só em casa. A gente não tinha direito nem de participar dessa assembleia. E aí a gente começou a fazer um trabalho dessa auto-organização das mulheres começar a participar dessas assembleias. E aí, eu lembro que as mulheres, né, porque o povo gosta muito de dizer que o movimento de mulher separa, né, os casais, separa, né? E aí a gente começou a entender que, pelo contrário, que a gente começou a dialogar, porque quem era que aprovava nas assembleias quem podia ser sócia? Eram os homens. E quem eram os homens? Eram nossos maridos. Sim. E aí a gente começou a dialogar dentro de casa, dizendo por que a gente queria ser sócio do assentamento, principalmente na parte previdenciária, que a gente poderia, sendo sócio da associação, a gente ter uma carteirinha civil como prova, né? Se tiver secreta, a gente começar a discutir para vir, a gente ter prova para isso. E aí a gente começou a discutir com nossos companheiros que a gente poderia ser sócio da associação e que a gente poderia, a partir disso, abrir várias portas para a gente. Foi aí que a gente começou a ser sócia da associação, tanto nós
que lá era chamado cônjuge, né? Isso. As mulheres e também os nossos filhos. E pronto, a senhora falou no processo de organização. E quais foram as principais dificuldades de ontem e hoje enfrentadas? E se ainda tem muita dificuldade hoje? Isso que eu falei, né, do início, de como a gente não tinha nada, né, eu jovem na época, né, com filho, minha filha foi lá, meu marido também muito jovem, e a gente vivia dali do campo. E qual a dificuldade? Quando a gente chegou no assentamento, a gente não tinha água nem para beber, né, eu lembro que a gente fervia a água para subir a impureza para cima para poder ter água para beber. Não tinha luz, né, não tinha energia. E aí a gente passava muita dificuldade, e a gente, aquela produção, né, que a gente tinha ali, a gente vendia, e muitas vezes a gente nem vendia, dava para algum parente, alguma pessoa da cidade, para a cidade, algumas pessoas juntavam o que a gente não produzia para dar para a gente. Então, hoje a gente tem a adutora, né, no assentamento, a gente já tem energia, luz para todos, quando vem a política de luz para todos, a adutora já está lá no assentamento, mas perante a isso, o grupo de mulheres ainda tinha muita dificuldade. Por quê? Porque a gente começou a produzir, em 2000, a gente começou a participar da Marcha Mundial de Mulheres, foi onde a gente começou também a ter um grupo de produção de hortaliças agroecológicas. E a gente começou a criar um grupo de consumidores aqui em Mossoró, onde aquele grupo, ele comprava aquelas hortaliças e aquele recurso que a gente recebia, a gente também comprava as coisas que a gente não tinha, né? Comprava um caderno para o filho, comprava algumas coisas. Mas a gente tinha muita dificuldade ainda de água, como ainda temos até hoje. Sim. E como foi assim, a senhora falou que antigamente essas atividades eram mais centralizadas nos homens. Como foi esse processo de convencimento de que vocês passaram no tocante à gerência, à organização, à comissão de frente nessa associação por parte das mulheres? Isso era o convencimento, né? Porque a gente sabe que essa sociedade capitalista, ela separa o que é coisa de mulher e o que é coisa de homem, né? E aí a gente começou a dialogar que quando a gente se junta, a gente consegue ter uma renda melhor. Então, assim, se hoje um trabalhador, seja urbano ou seja rural, ele vai trabalhar e ele tem tudo limpo, a roupa, a comida, é porque tem uma mulher fazendo o trabalho invisível por trás. Então, assim, como a gente mostrar isso para nossos companheiros e dizer assim, se a gente dividir o trabalho doméstico, enquanto um faz o cuscuz, outro faz o café, a gente consegue ir para o canto e ter uma produtividade maior. Então, foi esse diálogo que a gente começou a ter com nossos companheiros, de dizer assim, olha, a gente precisa socializar o trabalho do cuidado, socializar com quem produz e com quem produz na produção, com a família e também com o Estado. Né? O Estado ter creche, ter lavanderia coletiva. Hoje, essa luta, existe os restaurantes populares, né? Existe essas lavanderias. E por que isso não existe no rural? Exatamente. Por que essas políticas públicas não vão para o rural? Então, são coisas que nós ainda, a partir da nossa auto-organização, que a gente consegue romper, né, trabalhar coletivo no grupo. A gente hoje tem só o médico da família, por mais que tenha um posto, mas ainda vai em 15 dias. Como é que a gente luta para que a gente tenha médica específica, que lá nesse posto tenha exame de prevenção, que a gente consiga também romper com esse processo de violência? Tudo é muito a partir da nossa auto-organização. Como é que a gente rompe hoje com isso? A gente se organiza e a gente diz assim, é igual quando, se uma estiver passando por um processo de violência, ela não tem que ter vergonha. Porque quem sofre não é para se vergonhar. Isso. Quem é para se vergonhar é quem bate. Isso. É quem faz é o agressor. Então, como é que a gente faz isso? Elas colocar no grupo, o grupo coloca na associação e a gente faz marcha no assentamento até ele ir embora com vergonha. E toma as medidas, né, judiciais cabíveis. E também através da própria rede Chique-Chique, porque a gente sabe que quando você romper também com o processo de violência, uma das ferramentas é você ter geração de renda. Né? Esse não é, eu tenho dinheiro e não acontece violência por eu ser mulher. Mentira, não é isso.
Porque a gente sabe que a violência ela está estruturada tanto em quem não tem dinheiro quanto em quem tem. Com certeza. Mas, para nós, ainda trabalhadora rural, o processo da auto-organização, o processo de geração de renda, ainda é uma das ferramentas para romper com o processo de violência. Certo. Muito bom. A senhora falou na questão das dificuldades com a saúde, com toda essa questão da evolução do estabelecimento, do gerenciamento das mulheres, né, e da economia familiar e da agricultura. E agora falando a respeito da aposentadoria, como foi o acesso às mulheres no tocante a essa pauta hoje? Porque antigamente, como a senhora estava conversando, e eu acredito que não tinha muito essa situação porque, teoricamente, eram pessoas jovens. Mas hoje, a senhora já deve ter pessoas que precisam, né, se aposentar e precisam bater a porta do INSS. Então, nesse aspecto, como é que está sendo essa situação? Antes a gente já sofria muito, né? Hoje a gente ainda a gente luta muito, né? Tem a Marcha Mundial de Mulheres, tem a Marcha das Margaridas, que uma das pautas, né? Quando era em outros governos, né? Que a gente pautou numa Marcha das Margaridas que a titulação fosse conjunta, a titulação não viesse só no nome do companheiro, mas sim também no nome da mulher. Então, são coisas que a gente foi adquirindo através da luta, da auto-organização. Então, hoje o título ele é conjunto, ele tem titular 1, titular 2. Sim. Hoje, a CAF, que era a DAP, né? Isso. Antigamente, nós estávamos lá com o segundo, hoje a CAF ela é da família, então o jovem tem uma CAF, a mulher tem uma CAF, então hoje dá para a gente poder ter esses documentos, mas hoje a gente ainda enfrenta muita dificuldade ainda, porque tudo isso que eu estou falando, desse processo de auto-organização, tem umas mulheres que avançam e outras não. Sim. Se eu disser a você que a desigualdade ela já parou, eu estou mentindo. Algumas mulheres avançaram e outras ainda continuam do mesmo jeito. Então, as mulheres ainda continuam, tem mulheres que não participam desse processo de auto-organização, que ainda continua dizendo que é dona de casa, ainda continua dizendo que ajuda, que não trabalha, que não é trabalhadora rural, né? Como eu já falei, é dona de casa. E quando você vai para o INSS, você não leva documento nenhum, porque a nota de venda do milho ou de compra de milho é no nome do companheiro. Isso. Toda essa parte, né, de venda, seja através da cooperativa, seja através de uma associação ou diretamente, é no nome só do homem. Então, assim, a gente, trabalhadora rural, ainda precisa avançar muito, né, para poder ter toda essa documentação dizendo que nós somos trabalhador rural. Não importa o lugar que você esteja na família. Se seja cuidando de uma galinha, seja cuidando do porco, seja cuidando do quintal. Enquanto isso, você está fazendo comer. Isso. Né? Você é trabalhador rural. Só para esclarecer para os nossos telespectadores, a amiga Neneide falou aqui na DAP em 2 documentos, né? Na DAP e na CAF. A DAP é o documento anual do produtor, que ele dá direito a créditos rurais, a comprovação de que aquela pessoa faz parte vive da agricultura. E a CAF nada mais é do que o atual documento da DAP, né? É a nova DAP. E a CAF é o Conselho de Assistência Familiar, que tem por fim a mesma finalidade e é assim, mais completo, né? Eles fornecem insumos, fornecem empréstimos, consignados, enfim, tem toda uma logística por dentro. No entanto, são documentos burocráticos, não é verdade, Neneide? Para se conseguir, tem que ter uma documentação, tem que ter toda uma comprovação, tanto na questão da renda, como na questão da própria atividade da agricultura. E falando nessa questão documental, como é que se dá, como é que a senhora está organizando essa questão de documentos rurais em face à própria associação? Hoje a gente tenta, né, quando uma agricultora
vai no sindicato, porque hoje não precisa ir no INSS, Sim. é diretamente no sindicato, aqui em Mossoró. Em Apudi também é assim, em outros talvez ainda tenha que ir no INSS. Mas hoje nós fazemos isso mesmo lá no sindicato. Quando vai com uma documentação que chega lá e as pessoas lá dizem assim, olha, está precisando de documentação tal, está precisando de tal documento, e que a cooperada ou associada volta, a gente tenta ajudar, né? Ajudar documental no que a cooperativa pode oferecer. Certo. Tem uma nota de entrada lá de uma hortaliça, de uma coisa que aquela agricultora trouxe para a cooperativa. A gente imite, que a gente tem um sistema de gestão, imita aquela nota de entrada para ela ter uma documento, ou um recibo, né, que ela fez, ou uma declaração dizendo que ela é cooperada, que mora naquela terra. Então, se for esse tipo de documento, de comprovação que aquela agricultora é da zona rural, que ela cria galinha, que ela planta, a gente tenta ajudar dessa maneira. E se for algum documento que não seja nosso, né, que for lá de respeito ao INSS, de respeito a algum cadastro, alguma coisa, a gente orienta, diz, olha, funciona aqui, tá horário, a gente tenta passar essas informações. Mas, juridicamente, a gente não tem esse apoio, né, nem no assentamento e nem nas cooperativas. A gente ainda não tem advogados, a gente não tem um setor jurídico para isso, se não for o do próprio sindicato. A questão da cooperativa, dessa associação, ela ajuda muito, mas tem que, a senhora bem sabe que tem, para se comprovar toda essa vida, né, rural, esses 15 anos mínimos, além de nota do produtor e comprovante de CAF e DAP, é interessante que quando se há um contrato, por exemplo, de comodato rural, e o que é o comodato? É quando um proprietário empresta uma terra de forma gratuita para você trabalhar nela. Quando se há um contrato de arrendamento rural, o que é o arrendamento? É quando se aluga a terra para se trabalhar nela. E quando se há um contrato de parceria, né, que cada parceiro tem direito a 50%. Então, nesses aspectos, assim, esse tipo de documento é bastante importante para que possa favorecer a questão da comprovação de atividade rural, certo? Falando ainda nesse aspecto de aposentadoria, de comprovação da atividade, ainda tem muitas pessoas, ou dentro ou fora da associação, que vivem na informalidade, ou seja, são agricultores que, às vezes, muitas vezes, a gente recebe o pessoal que diz o seguinte, não, as mulheres, 55 anos e os homens 60, já completei a idade, então já posso me aposentar. No entanto, existe uma documentação, né, como eu falei anteriormente, que é para se comprovar ali. Essa documentação muitas vezes falta, existe essa dificuldade na documentação? Existe sim, muito, não só para aposentadoria, né? Às vezes tem alguma coisa de trabalho mesmo, saúde, né? Que a pessoa precisa receber um benefício social. Isso. Então, tem muitas pessoas que às vezes não têm. Isso, algumas mulheres que ainda continuam dizendo que ajuda, aquilo que eu já disse. A gente tem casos de filhos, né? Que não tem terra, que não é aceita, às vezes não é bom de saúde, precisa receber um auxílio. A gente tem muita dificuldade hoje ainda na zona rural para essa parte de aposentadoria ou de um como é que a gente chama? Auxílio, doença ou de alguma coisa. E nessa história da idade, encontra sim, tem muita gente que chega também, não tem esses 15 anos, né? Porque a gente também tem muito essa saída de ida e vinda, né? E às vezes você ali está faltando 2 anos e você não consegue comprovar os outros 2 para trás. Tem muita gente que não tem um título da terra, que é agregado. Às vezes eu moro num assentamento, eu tenho uma sogra que vem morar comigo, ela mora lá, mas ela não é uma agregada, ela não é a dona da terra. Isso. Ou ela não é. Então, existem vários casos. A próprio salário maternidade também, né? Isso. De uma jovem que está lá, que também não tem como comprovar também. Então, tem muitos casos que ainda precisa melhorar bastante desses aspectos. A questão do salário maternidade, ela deu
ele deu uma flexibilizada no tocante a trabalhador urbano, né, que basta contribuir, fazer uma contribuição antes do parto, que aí, ou seja, extinguiu a carência, né, extinguiu. Mas o trabalhador rural ainda tem essa necessidade de se comprovar todo esse período, no mínimo aí de 10 meses, que são um período mínimo para o salário de maternidade. Então, a senhora, assim, vem batalhando nesse aspecto e com relação a... São quantos associados hoje? Hoje, lá no assentamento Mulunguzinho, nós temos 112 famílias. Sim. 112 famílias, uns 400 e poucos habitantes. O assentamento Mulunguzinho fica próximo, assim, no entorno... É em Mossoró, né? Mas qual é a direção daqui? Serra do Mel. Serra do Mel, né? Mas indo pela 304, né? Sim. Não pela... Fica próximo ali ao Cordão de Sombra? Depois divisa com o Cordão de Sombra, divisa com a favela e a Serra do Mel. Certo. Pois é. E assim, quando esse pessoal, esses associados e até mesmo os não associados, que eu acredito que procura a senhora, né? Por indicação, né? Para que a senhora... sendo presidente dessa associação, dessa cooperativa, a senhora é um braço forte, assim, é uma liderança, é um marco. E eu acredito que não somente os associados, mas as pessoas indicadas pelos associados procuram a senhora para buscar ajuda, tanto na área da saúde, na área de previdência e outras áreas afins. Aí, nesse aspecto aí, quando a pessoa não é associada, existe alguma abertura, alguma coisa para auxiliar esse pessoal? Nós temos duas organizações, né, lá. Nós temos a associação do próprio assentamento, que as pessoas procuram, né, hoje que é presidente é uma mulher também, lá, e sempre as pessoas procuram, né. Tem eu que tem muitos cooperadas que sou lá do assentamento, né, que procura também, e a gente tenta orientar, né, mas a gente ainda tem muita dificuldade. Em todos os aspectos. Certo. É importante destacar nessa situação, ainda com relação à documentação, que antes da reforma da Previdência, existia uma situação que chamava entrevista rural. Como é que se dava a entrevista rural? Era no próprio INSS. Você levava a documentação, agendava, né? E quando chegava lá a data da própria perícia, tinha essa entrevista. Então, mas a autarquia, o INSS, observou que isso aí demandava muito tempo, né? E essa entrevista ela foi substituída pela autodeclaração, que a autodeclaração você, junto à documentação, é o quê? É uma espécie de um formulário, que você coloca lá a sua qualificação, nome, endereço, o período de atividade rural, o que você faz e tudo, mas todo esse período que você colocar tem que ser acostado a documento, né, que comprove. Era só informações aqui de cunho para, assim, esclarecer ao nosso público que hoje é obrigatório essa declaração, essa autodeclaração, através da Instrução Normativa 198 de 2022, né, que, assim, acelerou um pouco aí o processo. Antigamente, em entrevista rural, você entrevistava e era uma segunda etapa, né? E aí vinha, além das dificuldades passadas pelo agricultor, que não são pequenas, né? Além das dificuldades passadas pela própria associação, cooperativa, enfim, as lideranças nesse aspecto, a gente ainda tinha essa demora, essa segunda etapa dessa demora no INSS, ficava em análise durante meses para poder conceder ou não o benefício solicitado. Neneri, a questão tanto no INSS e também do judiciário, que eu acredito que você, como liderança de cooperativas, você já acompanhou seus liderados, seus associados, seus cooperados em audiência, ou se não acompanhou, tem registros que ocorrem algumas vezes, com licença da palavra, verdadeiros absurdos. E que absurdos são esses? Eu vou destacar um que acontece, o magistrado ele pede para ver a mão do segurado, para saber se as mãos são calejadas. Isso ocorre realmente, né? Com certeza, principalmente nessa
quando tinha essa que não era autodeclaração, que tinha essa que era presencial, né? Sim. Que era o agendamento. Sempre pergunta, principalmente as jovens, se tiver uma mulher jovem, eu estava nesse instante dizendo, né? Eu estou aqui com minha unha que não está feita. Mas se eu tivesse aqui com as unhas feitas e fosse para ia perguntar, você não é trabalhadora rural, até pelas unhas tá limpa. E isso não é questão de trabalhar ou não trabalhar, é questão higiênica. Exatamente. Então, assim, como é que isso leva a você perder um benefício, né? O seu jeito de vestir, suas unhas tá limpa. Então, assim, para nós, a maior dificuldade hoje que a gente tem, principalmente em área de assentamento, é de como assegurar principalmente as mulheres jovens. Porque você sabe, assim, eu fui mãe com 15 anos. E isso ainda, naquela época existia isso. E hoje as pessoas podem achar que já existe igualdade, que não tem jovem no assentamento. Nós temos 1.000 jovens que têm 3, 4 filhos, que têm filhos. Se você chegar hoje numa reunião do grupo de mulheres, você vai ver várias jovens com filho. E que às vezes não teve um documento desse para comprovar que está lá no assentamento, que é trabalhadora rural, porque acredita que trabalhadora rural só é aquela mulher que está lá brocando, limpando o mato. E uma das coisas que a gente quer, principalmente hoje, é aposentar as estradas. A gente quer mecanização. Isso. A gente quer motocultivador. A gente não quer continuar tendo aquelas atividades que a gente teve ontem para estar com as mãos carejadas. A gente apanha acerola, a gente tem uma unidade de polpa. Isso não é atividade rural? E a senhora falou num aspecto interessante, porque com relação às atividades de antigamente, houve uma mudança, né? O fato das mãos calejadas, hoje o agricultor pode muito bem comprar um tratorzinho, uma colhedeira, um maquinário, um pequeno maquinário que plante, que não tem a necessidade dele ir ali plantar e pegar no cabo da enxada. Então, esses aspectos aí, eles tiraram justamente a questão do calejamento das mãos, né? Facilmente. E com relação às mulheres também, a mulher pode exercer facilmente essa atividade, como pode exercer outras atividades, como a senhora citou, com relação às polpas, que não demanda um serviço braçal, né, que isso aí possa criar calo na mão. Então, isso aí é um verdadeiro absurdo aí que ainda existe, né, hoje nós temos várias políticas públicas de fortalecimento dos quintais. Então, que nós mulheres, a gente quer, claro, luta, né? Tá aí o 8 de março que vem aí essa data comemorativa para a gente, que a gente é um dia de luta, porque tudo que a gente teve várias mulheres que morreram para a gente estar ocupando o lugar que a gente está ocupando hoje. Né? E ainda existe muita desigualdade. E essa história, né, da gente estar fazendo com que nós, mulheres, permaneçam no campo, para que nossos filhos permaneçam no campo, é buscar política pública para isso. E hoje, a semana passada, eu fui para um evento, né, do algodão agroecológico, e foi lançado o programa de Mecaniza RN. Então, nós vamos estar recebendo trator, nós temos, hoje, nosso grupo já coordenamos uma unidade de polpa, vai ser inaugurada uma lavanderia coletiva no assentamento, nós vamos receber, já temos motocultivador e vamos receber microtratorito. Então, assim, hoje são várias coisas que a gente está tendo de acesso à política pública, né, do governo federal e daqui do estado do Rio Grande do Norte, para que a gente também possa permanecer no campo. Tanto nós mulheres como os jovens, né? Então, eu acho que isso não é dado. Isso é através da luta. Isso. E esse é através da luta do movimento de mulheres, do movimento da agricultura familiar. Precisamos avançar em outros aspectos. Violência. Imagine, nós passamos pelo processo de violência aqui na cidade e custa chegar a uma ocorrência. Imagine no campo. Exatamente. Imagine isso no campo. A gente vê a ineficiência das autoridades policiais aqui no urbano, mas ali no campo. Né? Então, nós estamos distantes de tudo. Se nós não tiver... E o mecanismo que a gente encontra é a auto-organização. Sem a auto-organização das mulheres, sem a gente estar fortalecendo essa rede entre nós, a gente já não tinha alcançado
quase nada, que graças a Deus a gente tem. Isso muito a partir de vários governos populares e do nosso processo de auto-organização. Neneide, e você, na qualidade de diretora de uma cooperativa, que tem seus cooperados, como é que se dá esse processo de formalização da cooperativa? Hoje, a gente tem muita dificuldade, né? Quando a gente se coloca, é uma das coisas que a gente discute muito. E muitas vezes tem muitos cooperados e associação que não quer fazer parte da direção. Porque diz que essa parte previdencial vai prejudicar, porque para o INSS ou para a Receita Federal, quando você é associado ou presidente de uma associação ou de uma cooperativa, você faz parte de uma empresa. Sim. Né? E aí isso a gente dificulta muito. Eu queria até lhe perguntar, eu que hoje recebo Prolabore da cooperativa, mas ao mesmo tempo eu ainda continuo sendo trabalhadora rural. Certo. Ainda emito minhas notas de entrada de polpa, ainda emito minhas notas de entrada de feijão. Né? Eu sou agricultora, né? Mas estou representando a agricultura familiar como presidente dessa cooperativa. Como é que fica meus direitos previdenciários? Pronto, existe uma diferença entre a questão da contribuição sobre o Prolabore e a contribuição do segurado especial. A contribuição sobre o Prolabore, a senhora pode contribuir com 11%, né, porque obrigatoriamente sobre o salário mínimo, ou até 20%, que ultrapassa um pouco. Isso aí a senhora seria uma espécie, se enquadraria, né, numa espécie de uma empresa. Mas não tem nenhuma problemática, porque a senhora, com essa contribuição sobre o Prolabore, a senhora vai estar contribuindo, pagando o INSS mês a mês, e quando chegar a data oportuna, que são esses 180 meses ou 15 anos, a senhora estaria aposentada com o requisito também da idade de 55 anos, mulher, né? E o outro aspecto também, mas eu não tenho Prolabore, eu não tenho nota de produtor rural, eu tenho a CAF, tenho a DAP, e tenho o INCRA, mas sou diretora de uma cooperativa. Eu sou considerada como agricultora familiar e pequeno agricultor. Pronto. Nesse caso, a senhora passa de Prolabore da contribuição para a comprovação documental. De Prolabore contribuição para uma agricultora. A diferença é que a senhora é diretora, mas a senhora vai comprovar do mesmo jeito como os seus cooperados. Principalmente se o Prolabore for inferior ao que eu boto de entrada na cooperativa. Porque eu não tenho que provar para ser trabalhadora rural, mais que eu recebo, mais do que eu vendo como agricultora, do que eu recebo por fora. Sim, mas esse aspecto de provar essa situação, hoje, após a reforma da Previdência, a senhora não pode contribuir com pagamento inferior ao mínimo, com o mínimo do salário mínimo, né? Mas a senhora pagando o salário mínimo, ou a partir do salário mínimo, já é suficiente. Não, eu passo a documentação, eu recebo mais e pago menos a Previdência, isso aí não importa. A diferença é só que quando a senhora for se aposentar, o cálculo da sua RMI, que é a renda mensal inicial, vai calcular sobre a sua renda total, né? Essa aí também foi a diferença, uma das diferenças também da reforma, que quem contribui com período superior a um salário, antigamente, entrava em vigor a Lei 9876/99, desculpa. E essa lei, você podia descartar 20% do seu período de contribuição e aproveitar 80%. Então, esses 20% de um salário, você jogava fora, que iria só lhe prejudicar, e os 80% que você contribuiu a mais de um salário, você podia. Mas, assim, com relação a essa sua pergunta em especial, isso aí não tem segredo. Se a senhora leva tudo para o INSS com o que ganha, a sua renda vai aumentar lá na frente. Se a senhora está dizendo, não, eu estou pagando muito, assim, está sendo muito onerado para mim a questão do INSS, eu vou reduzir. Mas não pode reduzir abaixo do mínimo. Porque se eu pagar abaixo do mínimo, o que vai acontecer? Novamente, com a reforma da Previdência, ele deu duas situações. Ou o agrupamento,
a senhora pegar um salário que a senhora contribuiu a mais e complementar com que abaixo do mínimo, ou pagar o seu, se tiver abaixo do mínimo, complementar com o mínimo, certo? Então, assim, foram esses aspectos. Enfim, contribuiu, ganhou, sei lá, no mês, uma renda de 4 mil e contribuiu sobre 3, vai ser computado os 3. Quanto a isso, não tem problema. Falando de comprovação ainda, comprovação documental, quando o segurado não tem documento suficiente para comprovar a questão tanto de aposentadoria como de benefício de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, existe uma situação que o INSS, na maioria das vezes, não vê com bons olhos, apesar de estar na instrução normativa do próprio INSS, na 128 de 2022, não nega, né? É a questão da JA, a justificação administrativa. O que é a JA? Eu estou com parte da documentação, então eu tenho um indício de prova que sou agricultor. Aí, para isso, eu peço uma justificação administrativa, é uma audiência lá no INSS, e a senhora leva testemunha. Realmente a senhora Neneide é agricultora desde 1985. Então, ela já tem um requisito, já passou do seu tempo de contribuição. E com base em que você está falando isso? Não, com base na documentação aqui que ela está apresentando. Não, mas esse pouco período aqui não consta Sim, mas tem o período inicial e o período final que para fechar e esclarecer e comprovar que a senhora exerce atividade rural. Então, assim, é uma espécie de uma audiência. Eles, normalmente, quando a gente pede a JA, a justificação administrativa, eles não, às vezes, nem diz que sim, nem que não. Mas a gente pode, no judiciário, dizer que eles negaram a JA e no judiciário pedir o quê? Uma JJ, uma justificação jurídica, que é justamente a instrução, a colheita de prova do que o judiciário faz, através de testemunho também. O que acontece muito no assentamento é pessoas que trabalhou de carteira assinada. Sim. Durante 2 anos antes dos 15. Tipo assim, você tem que ter 15 anos de carência. Sim. E dentro desses 15 você saiu 2 para trabalhar na escola, Sim. no assentamento. Certo. Ou aí como justifica isso? Pronto. A questão da mesclagem, da mistura urbano e rural, hoje, com a reforma, principalmente com a reforma, porque antigamente já tinha isso aí, mas obrigatoriamente você tinha que terminar a sua vida de contribuição na agricultura. Hoje, independente, se você termina no rural ou urbano, está valendo. Isso aí, essa pessoa ela está se enquadrando na aposentadoria híbrida. Então, assim, é bem interessante essa situação da aposentadoria híbrida, porque ela aproveita os tempos rural e urbano, certo? Então, foi uma forma da Previdência aproveitar o período rural e o período urbano, porque, como a senhora está falando, o agricultor, sem saber e não querendo perder uma oportunidade de trabalho, e principalmente depois que vieram para a cidade esse pessoal do agro, né? Algumas empresas aqui de melão, de melancia, enfim, de colheita da fruticultura, saíam do campo da subsistência, da economia familiar, da condição de trabalhador rural para empregado rural, que aí eu já tinha falado da diferença anteriormente, né? O trabalhador rural é subsistência e o empregado rural, ele assina carteira. Aí, meu Deus, eu perdi meu tempo aqui. Não, perdeu não. Você pode mesclar, você pode juntar para lá na frente. Sem ser área afim de agricultura, o que eu estou perguntando. Exatamente. Pode ser trabalhador rural na empresa, mas se ela desenvolve outra coisa que não é ligada à agricultura e assina carteira. Pode sim, porque o empregado rural... Pode ser híbrida também. Pode. O empregado rural, apesar de ser rural, o nome empregado rural, ele submete a todas as regras do empregado urbano, já que o empregado rural ele tem assinatura em carteira. Então, assim, se eu sou empregado rural, ou então, se eu sair do campo para trabalhar como supermercado, né? Como motorista, como vigilante numa empresa,
eu me submeto às regras urbanas. Mas eu perco com isso? Não. Eu vou... Agora, essa documentação ela tem que estar bem comprovada. Através de quê? De carteira de trabalho, de contra-cheque, de tudo. E aí, assim, se, por acaso, nesse período urbano, vamos chutar aqui um período de 5 anos. Então, tem 10 anos comprovado de rural. E no período do urbano, quando eu fui ver lá no cadastro, no CNIS, no meu cadastro no INSS, não tinha os 5 anos de urbano. E aí, o que eu faço? Existe uma Conselho Regional da Previdência Social, artigo 2º, que ela fala o seguinte, quem deve comprovar que contribuiu, quando na condição de empregador, é o próprio empregador. Como assim? Se eu sou empregado de uma empresa, quem deve comprovar que contribuiu para mim, que reteve meu salário, não sou eu. Mas eu devo comprovar que, através da carteira, que eu tive a carteira assinada. Então, assim, eu apresento a minha carteira, que está lá assinada, né, e peço, se eu não tiver contra-cheque, a carteira seria um indício de prova. Apresento a minha carteira de trabalho e o INSS vai cobrar de quem? Do empregador. Sabe? Ele não vai cobrar de mim, porque eu trabalhei e eu tive meu salário retido. Se eu ganhava 1.621, 11% disso aí, dá 178. Então, esse 178 ele foi retido. Então, retido para onde? Era para ser para o INSS, mas a empresa botou no bolso. Neneide, eu gostaria de agradecer enormemente a sua presença aqui, né? E parabenizá-la pela sua história, pela sua conquista, o Dia Internacional das Mulheres aí, aproveitando mais os parabéns por essa mulher que a senhora é e sempre foi batalhadora pelos seus direitos e direito dos seus cooperados. Agradecemos também aos espectadores e formalizamos também, desde já, o convite para os nossos próximos episódios, né? Agora, a cada mês, nós estaremos aqui com um convidado de diferentes situações na área previdenciária, da saúde e do direito médico. Então, nosso forte abraço e nos encontramos em outras oportunidades. Eu que agradeço o convite, né? Eu acho que mostrar para a sociedade que existe grupos de mulheres organizadas, que pessoas lutam, né, para ter seus direitos, mas também não esquecer dos nossos deveres, né? Ter nossos direitos e dizer assim, que para nós que fazemos parte da Marcha Mundial de Mulheres, para nós, hoje eu costumo dizer que na minha apresentação, tudo que eu sou hoje é através do movimento feminista. Toda a minha formação é através do movimento feminista. Hoje, ocupar a presidência da Copechic, eu sou presidente também da Unicaf, que é a União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária daqui do estado do Rio Grande do Norte. Então, isso foi tudo através desse grupo de mulheres. Minha base, meu alicerce é o grupo de mulheres decididas a vencer.